Bom pessoal, olá a todos. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre um tema interessante que me foi passado, que inclusive é baseado num artigo do Rabat.org, que é sobre a possibilidade dos judeus terem sido ido para a América e terem sido alguns índios, né? Alguns índios. Aqueles judeus das tribos perdidas de Israel. Eu estou estreando esse programa aqui que eu baixei, que é o que captura a tela, tem a minha imagem aqui do lado. Não gostei muito que a cada 5 minutos ele para a gravação, acho que é uma versão trial. Mas é bom que dá para fazer pelo menos um vídeo diferente, tá? Só que eu espero que vocês se foquem no vídeo, porque eu mostrando assim minha extrema beleza, então as pessoas vão ficar focadas em mim. Foquem no vídeo, tá? E para quem não viu o vídeo anterior, eu falei que eu não estou na página mais do Facebook já há anos. Tem pessoas que mandam mensagem lá para a página, achando que eu vou responder ou achando que eu estou ignorando. Eu já falei, eu não estou no Facebook já há um bom tempo. E é engraçado que mesmo assim as pessoas ainda mandam mensagem. Eu já tinha avisado na página mais de uma vez. É estranho isso. Então vamos ao tópico do vídeo. Israel, todo mundo sabe que era dividido em 12 tribos, né? Os 12 filhos de Jacó. Aqui as 12 tribos de Israel. Aí depois de Salomão, o reino ficou dividido. Todo mundo acho que sabe disso também. O reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá. Aí ficou 10 tribos ao norte, com a capital na Samária, aqui essa parte azul aqui da imagem, e 2 tribos ao sul, só a tribo de Judá e... deixa eu ver qual era a outra tribo, Benjamim, aqui ao sul, tá? Então ficou o reino dividido. Aí em 722 a.C., os assírios dominaram Israel, que ficavam ao norte. Esses da parte azul aqui, onde ficava a maioria das tribos, as 10 tribos de Israel. E aí que começa a lenda. Essa lenda começou depois que os judeus de Israel, exceto Benjamim e Judá, que estavam no reino de Judá, foram levados em cativeiro pelo rei Salmaneser no século 8 a.C. O texto do segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 11, relata, que o rei da Síria levou Israel para a Síria e os colocou em Halá e Rabor, às margens do rio Goza, e nas cidades Medas. Aqui vocês têm o relato, vocês podem ver na Bíblia, ok? E aí, durante toda a Idade Média e início dos tempos modernos, a descoberta das 10 tribos perdidas eram permanentemente anunciada por viajantes e cronistas judeus. Então vira e mexe aparecia alguém dizendo que encontrou as tribos perdidas, isso desde a Idade Média. Provas de sua existência foram registradas, mencionando-se judeus em lugares recônditos, como por exemplo a China, Japão, Sudão, Azerbaijão, Abissínia, Daguestão, Índia e nas regiões do Novo Mundo, as Américas. Judeus espalhados pelas comunidades de Kaifeng, Khaibar, Kohin, Hormuz, Crimeia, Sahara, Bombaim e Iêmen seriam também uma parte inseparável do povo de Israel, misteriosamente oculto no tempo e no espaço, tá? No primeiro livro da Antiguidades de Israel, do Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas, ele afirma que essas 10 tribos tenham habitado as margens do rio Eufrates, ali no Oriente Médio mesmo. Esse argumento dos mais antigos historiadores judeus foi mantido como verdadeiro até o século IX. Porém, tudo mudou com a aparição de Eldad el-Dani, um judeu que visitou as comunidades na Babilônia, no norte da África e na Espanha. El-Dani afirmava ser descendente de uma comunidade situada no leste da África, um lugar no qual moravam algumas das 10 tribos, seriam essa: Asher, Gad, Naphtali e Dan. As palavras desse El-Dani despertaram o interesse dos israelitas nas várias comunidades, semeando fortes esperanças messiânicas, pois, segundo a tradição judaica, as profecias não se realizarão enquanto não se concretize a congregação dos remanescentes de Israel, o retorno das tribos perdidas, e dessa forma possa ser presenciada a sonhada redenção. A maioria dos rabinos sedento dessa redenção acreditou piamente nas afirmações do El-Dani, e as suas revelações encontraram boa repercussão fora também do mundo judaico, no caso do mundo cristão. Judaísmo e cristianismo ficaram intrigados. No Ocidente, essas religiões precisavam saciar uma forte efervescência messiânica, acumulada através dos tempos. A cristandade ficou maravilhada com a lenda das chamadas 10 tribos perdidas por completo nessa fascinante aventura à procura da salvação. O judaísmo também acompanhou de perto essa constante busca de seus remanescentes. Segundo a mesma fonte do Rabat.org, eles citam 2 fontes de 2 rabinos aqui sobre as tribos perdidas. Primeiro é do Mishnah do Sanhedrin 110b. Como foi dito, e ele os jogou a uma terra diferente como este dia. Ele faz uma analogia com o dia. Assim como o dia passa e jamais voltará, eles também serão exilados para nunca mais voltarem. Essas são as palavras do Rabi Akiva.
Então, segundo o entendimento do Rabino Akiva, ele fez uma analogia com o dia. Assim como o dia vai embora e vem a escuridão, as tribos foram embora e não voltariam nunca mais. Já o Rabino Eliezer, ele discorda um pouco do Rabino Akiva, apesar de usar uma analogia parecida. Ele fala que assim como o dia é seguido pela noite e a luz mais tarde retorna de novo, assim também ficaria escuro para as 10 tribos. Mas Deus, porém, os traria de novo das trevas, assim como o sol volta de novo depois de uma noite. Então, dessa maneira, nós temos duas opiniões diferentes a respeito do destino das 10 tribos. O Talmud menciona um ponto de vista adicional além desses dois, que afirma que o destino das 10 tribos depende do seu comportamento. O Rabi Shimon ben Yehudá, de Kfar Aco, diz em nome do Rabi Shimon: se o seu comportamento continuar da maneira que é hoje, até quando ele escreveu aquilo, eles não retornarão. Se eles se arrependerem, na certa retornarão. Tá? Então nós temos algumas opiniões divergentes sobre essa questão das 10 tribos. Tá? Agora, e os índios das Américas? O que tem a ver com isso? Eu vou explicar para vocês a origem disso, que eu dei uma investigada. E só lembrando, fazer um adendo aqui, pessoal, aí cada um tire suas conclusões, tá? O objetivo desse vídeo é só mostrar essa história e não é nem afirmar nem negar nada, tá? Eu vou dar o benefício da dúvida. Vamos começar. Tudo começa com esse rabino aqui, ó, Menassés. Ele disse: os descendentes dos antigos hebreus fugiram para o outro lado do Oceano Atlântico, e a sua descoberta no século XVI indicava uma nova era para Israel. Essa foi a resposta do rabino holandês Manasseh ben Israel, em um livro que ele publicou em 1650 chamado Esperança para Israel. Para ele, a descoberta do novo continente, aqui as Américas, significava que as tribos tinham sido finalmente encontradas e uma nova era de prosperidade para o povo escolhido de Deus estava para começar. Vamos analisar então a história dessa fonte. Essa história é a mesma que o Rabat mostra, só que eu dei uma pesquisada a mais aqui, tá, pessoal? Menassé, que era então um português chamado Manuel Soeiro, esse era o nome dele, ele pertencia a uma família da religião judaica portuguesa, que como tantas outras foi obrigada a se converter ao cristianismo. Os portugueses chamavam esses judeus convertidos de marranos, porque eles eram obrigados a seguir o catolicismo na marra, tá? A perseguição religiosa em Portugal no século XVII era intensa. Após a suspeita do judaísmo ter recaído sobre o pai dele, o pai do Manuel, a família então resolve deixar Portugal e emigrar ao norte da Europa, onde eles se estabelecem lá em Amsterdã, na Holanda. Então eles eram judeus, marranos, obrigados a seguir o catolicismo, mas muitos judeus eles continuavam seguindo o judaísmo escondido. Mas aí, como começaram a desconfiar do pai dele, eles acabaram achando melhor ir para a Holanda do que ser pego pela Inquisição. O Rabino Menassés se tornou-se particularmente conhecido porque ele pediu a Oliver Cromwell e ao parlamento britânico que revertesse as decisões históricas de governantes anteriores e permitissem que os judeus regressassem à Inglaterra. Os judeus tinham sido expulsos em 1290 por Eduardo I da Inglaterra. Então, como houve um movimento protestante na Inglaterra, os puritanos, essas coisas, esse rabino ele aproveitou para fazer um pedido. Ele falou: olha, não sejamos como os católicos, permita que os judeus retornem para a Inglaterra. Então ele pediu para Oliver Cromwell isso, tá? O rabino Menassés é um personagem real e existiu de verdade, tá? A sua petição foi bem sucedida e os judeus começaram a estabelecer-se na Grã-Bretanha a partir de então. 200 anos depois, os judeus estavam perfeitamente, integrados na sociedade britânica, e havia mesmo um primeiro-ministro da religião judaica, um tal de Benjamin Disraeli. Lá em Amsterdã, na Holanda, no dia 18 de julho de 644, perante Menassé, esse rabino aqui da imagem, e de outros membros de nação portuguesa, relata o seu encontro. Quem relata seu encontro, Ronaldo? Aí é meio complicado aqui que o artigo não cita, mas na verdade é o seguinte: teve um judeu marrano que ele veio para as Américas, também é verdade. Aí quando ele voltou para Portugal, ele disse que encontrou tribos perdidas aqui na América. Aí ele contou esse relato para o rabino Menassé e para outros portugueses, pessoas ali da Europa. É aí que começa toda a história que o rabino Menassé deu crédito, tá? 2 anos e meio antes, com os índios do Planalto da atual Colômbia. Segundo esse judeu que teve aqui nas Américas, Antônio de Montesinos, seriam os descendentes da tribo de Ruben, uma daquelas 12 tribos de Israel, segundo ele encontrou aqui na América do Sul, na Colômbia. Esse relato então foi inserido na obra messiânica de Menassés ben Israel. O nome do livro dele é esse aqui, ó, Esperança de Israel. Ó. Tem até hoje aqui o livro dele, tá? Escrito em 1650, obra que inflamaria os espíritos dos judeus e prepararia o terreno para o movimento messiânico de Shabbatai Zevi. De acordo com o seu relato desse Montesinos que esteve aqui nas Américas,
Esta aventura teve lugar após a sua prisão nos cárceres da Inquisição de Cartagena nas Índias. Teria sido o seu guia um índio chamado Francisco. Então ele teve preso, aí um índio que ajudou ele chamado Francisco, e o índio fez para ele uma alusão de um povo escondido. Montesinos e Francisco, ou seja, esse judeu aqui das Américas e esse índio, eles iniciaram uma viagem de montanha e ao cabo de uma semana chegaram às margens de um grande rio, suspeita que seria o rio Cauca, que Montesinos, na sua relação, compara ao rio Douro. Do outro lado do rio eles encontraram uns índios estranhos que vêm ao seu encontro e lhe recita a profissão de fé judaica em hebraico: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Afirmam pertencer à posteridade de Abraão, Isaac e Jacó e dessa tribo aqui, de Ruben, e espera a chegada de 12 homens que sabiam escrever para deixar o seu refúgio. Para esse Montesino aqui não havia dúvidas. Aqueles índios eram descendentes de uma das 10 tribos perdidas, e o seu retorno dependia a redenção de Israel. E tal foi o entendimento que o Menassés entendeu, ele deu crédito e escreveu nesse livro aqui, tá bom? Durante o século XVII, os cristãos novos emigraram da Holanda e ao Novo Mundo, e do Novo Mundo para a Holanda. Então houve realmente esse ciclo dos holandeses aqui para as Américas. Aaron Levi Montesinos, que é esse judeu aqui que relatou isso daí pro Rabi Menassés, era um desses viajantes portugueses que embarcou rumo às Índias Ocidentais. Só para quem não entendeu ainda, pessoal, Índias Ocidentais das Américas, tá? É que na época dos portugueses eles chamavam assim, a Companhia das Índias Ocidentais. Ele veio para Pernambuco até encontrar a distante província de Quito, lá no Equador, lá no meio da selva, tomando conhecimento da existência de um índio chamado Francisco. O índio Francisco observava costumes diferentes do resto das tribos. Ele tinha por hábito denominar os de Adonai e reconhecia Abraão, Isaac e Jacó como seus legítimos ancestrais. Essa é a história que esse Antônio Aron aqui contou, tá? Não sabemos se é verdade, cada um tire suas conclusões. A sua forte curiosidade o levou a penetrar o sertão brasileiro até atingir as ribeiras de um rio. Lá Montesinos conversou com Francisco e com outras gentes estranhas que diariamente recitavam as sagradas palavras Shema Adonai, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, é o Shema judeu, e a verdadeira essência do judaísmo. Esses aborígenes, que se consideravam parte do rebanho de Jacó, mas afirmavam descender das tribos de Ruben e Levi. Baseando-se nesse depoimento de Francisco Aron Levi, Montesinos entendeu que esses nativos poderiam constituir-se em vestígios vivos das 10 tribos perdidas, assentadas em regiões intransponíveis das Américas, principalmente nas terras vizinhas à Cordilheira dos Andes. De imediato, este ilustre judeu holandês, vocês perdoem aqui as palavras grudadas, pessoal, que isso aqui eu copiei num PDF, e aí se eu for separar as palavras, ele come a palavrinha do lado, tá? Então esse ilustre judeu holandês redigiu um relatório que foi entregue por Rabino Menassés Ben Israel, aquele da foto ali, a maior autoridade rabínica da Europa naquele tempo. Então, só para deixar claro, isso aqui é verdade. Ele escreveu um relatório dessa aventura dele aqui nas Américas, aí ele entregou para o Rabino Menassés, tá? O Rabino Menassés não se conformou apenas em tomar conhecimento dessa fonte histórica acerca das raízes judaicas dos índios americanos, mas decidiu também transcrever o relatório Montesino no prefácio do The Hope of Israel, A Esperança de Israel, publicado em Amsterdã, aquele livro dele. O texto do Rabino está integralmente dedicado ao parlamento britânico por ter autorizado o retorno dos judeus à Inglaterra, depois de 300 anos. A tese sustentada pelo Rabino Menassés era que o relatório Montesinos constituía uma prova contundente da presença das profecias de Israel, na qual as 10 tribos perdidas reunidas na milenar terra de Israel, seriam. Naturalmente, o exótico relato desse Montesino também despertou a curiosidade em círculos não judaicos. Em 1650, o Sir Thomas Thorogood escreveu Jewish in America, as probabilidades dos judeus terem estado na América. Em 652 apareceu em Londres uma réplica à obra anteriormente mencionada, essa daqui, do Sir Raymond L. Strange, intitulada Americans No Jewish, or Improbabilities that the Americans are of the Twist. Então essa aqui seria uma contestação no caso.
dizendo que isso seria improvável, uma improbabilidade dos judeus terem estado na América. Então vocês veem que, saindo um pouco da obra do Rabino Manassés, alguém escreveu um livro dizendo que os judeus estiveram na América, e alguém escreveu uma réplica dizendo que eles não estiveram na América. Aí teve uma tréplica, começou uma guerra de narrativas. A tréplica não demorou, e por volta de 1650 vem à luz a responsabilidade definitiva do ser Thorogood, sob o título Judeus na América, de probabilidades que aqueles índios eram judeus, feito mais provável por alguns adicionais para formar conjecturas. O relatório Montesino foi pouco estudado. Ele é a fonte essencial para atender às ramificações judaicas da população indígena no Novo Mundo e da consolidação da autoctone brasileira nos trópicos. Aí logo no ano seguinte, uma outra obra chamada Judeus da América, aqui é a mesma coisa, perdão, eu só repeti. Aí a teoria voltou a ficar popular no século XIX, quando uma suposta evidência arqueológica foi encontrada em Pittsfield, Massachusetts, uma caixa contendo filactério, como é conhecido aquele conjunto de caixinhas que contém os pergaminhos sagrados para o judaísmo, e ela seria muito mais antiga que a colonização europeia. Isso aqui também carece de fonte, tá, pessoal? O Rabat também informa aqui que foi encontrada um menorá lá, uma menorá encontrada na América do Sul. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, segundo ele, só poderiam pertencer aos locais. A descoberta, estimulou o jornalista e político americano Mordecai Manuel Noah a retomar o assunto, sobre uma série de livros e artigos. O artigo mais famoso foi publicado em 1937, um título do discurso sobre as evidências de que os índios americanos eram descendentes das tribos perdidas. Aí o Rabat.org, eles põem também um artigo aqui que foi encontrado uma menorá na América. Eu não sei até que ponto isso aqui pode ser verdade ou não, tá? Eu vou deixar o link na descrição, aí quem quiser dá uma olhadinha. Agora, a teoria é interessante, cada um pode tirar suas conclusões. Mas só para deixar claro, essa teoria aqui que o Rabino Manassés aceitou, desse Montesino, ela não é a única, tá, pessoal? Aqui tem um e-book, um artigo da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eles mostram vários relatos de supostamente tribos perdidas que foram encontradas em outros lugares. Por exemplo, tem o relato do Preste João, que falou que encontrou as tribos perdidas em 1165. Só vou ler as epígrafes para vocês. Tem os judeus da além do Sabation, também falou que encontrou as tribos perdidas. Tem um naufrago português que encontrou as tribos perdidas na Índia. E a mesma coisa, ele recitou o Shema, aí uns índios lá de pele negra encontraram, na hora que ele recitou a primeira parte do Shema, eles completaram dizendo Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Então sempre tem essas histórias, tá? Só para deixar claro. Tem também o Mouro da Rua Nova de Lisboa, é uma outra história. Os índios no Brasil, segundo Montaigne. Montaigne foi um francês que também disse que os índios estavam no Brasil. Eu vou deixar esse artigo aqui na descrição, vocês baixam, vocês podem ler todo. Os judeus pigmeu de Gershon Halevi, judeus, de 1630. Outro relato. Então sempre aparecem esses relatos. Qual é o teor de veracidade? Eu não sei. Em algum lugar as tribos foram parar, é óbvio, né? Provavelmente se miscigenaram com outros povos. E aqui o relato dos Montesinos, esse que eu mostrei para vocês aqui no vídeo. Tá bom? Aí vocês podem ler todos esses relatos. E só para deixar claro, apesar do artigo não ter intenção de puxar a brasinha nem para um lado nem para o outro, já foi feito um estudo genético dos povos asiáticos, e os ameríndios, que seriam os índios das Américas. E segundo esses estudos genéticos, os índios aqui das Américas, o DNA deles, eles são de um grupo que viveu na China 40 mil anos atrás. Então já foi feito um mapeamento genético e realmente não foi encontrado nada de semita, entendeu, nos índios. Foi encontrado que eles vieram da Ásia. Tanto que tem aquela teoria que eles possam ter vindo pelo Estreito de Bering. Então, a não ser que tenha tido uma grande miscigenação, de alguns hebreus que tenham vindo para cá, eu particularmente acho improvável, mas como o intuito é só mostrar essas histórias aqui para vocês, tá? Vocês tirem suas conclusões, tá? Eu vou deixar esse PDF aqui que é da UFMG aqui na descrição. Vocês teclam no link, vocês podem fazer o download, tá bom? Obrigado por terem assistido. Paz a todos.